A política brasileira vive um longo e tenebroso inverno. Impasses, armadilhas, desafios. Hoje tivemos um fato extremamente relevante, que foi a renúncia do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E temos uma agenda turbulenta, tumultuada na esfera política, porque ainda nos encontramos num momento de transição e o processo de impeachment não está concluído. Isso introduz incertezas, como também todos os efeitos da Operação Lava Jato e suas congêneres no sistema político como um todo, no Congresso em particular. Mas eu queria chamar a atenção dos nossos colegas, porque hoje, no mundo inteiro, existe uma distância abissal entre sociedade e sua representação política. O impasse na Espanha, o resultado do plebiscito na Inglaterra, a ascensão de um outsider como Trump nos Estados Unidos. Em todo o mundo há um mal-estar da sociedade com o sistema representativo. No Brasil, isso é agravado por conta da corrupção endêmica que tomou conta das nossas instituições, por conta de um sistema político irracional, que é único no mundo, por conta de um sistema de financiamento da atividade política muito frágil e vulnerável. Agora, se há uma distância abissal entre o Congresso e o sistema político e a sociedade, e as pesquisas comprovam isso, a nossa avaliação está entre o taco e o carpete. A credibilidade do sistema político tradicional é hoje muito ruim junto ao cidadão médio comum. E se nós queremos superar essa realidade, nós temos que prestar atenção naquilo que é essencial para o cidadão brasileiro. O cidadão médio não presta atenção em tititi político, em fofoca de bastidor, em crises artificiais. O cidadão político quer saber da qualidade de vida da sua família. São mais de 11 milhões e meio de desempregados, famílias endividadas, a economia derretendo, a taxa de investimento ridícula para um país da nossa dimensão, a maior crise fiscal das últimas décadas. Se o Brasil apontar para uma situação de insolvência fiscal e espalhar a percepção de que não honrará sua dívida, teremos mais recessão, mais juros altos, mais desemprego. É isso que interessa ao cidadão. Isso é que repercute na vida de cada um dos brasileiros. E deputado Passarinho, deputado Heráclito, o sistema político, se não ajudar, pelo menos não pode atrapalhar. Hoje viramos uma página. Era inevitável esse desfecho. A reta final, deputado Miro Teixeira, se aproximava. O Conselho de Ética avançava, a CCJ também viria para o plenário, e em Minas nós falamos e seguimos Tancredo. Quem briga são as ideias, não são as pessoas. Eu não tripudio individualmente em cima de ninguém. O deputado Eduardo Cunha, nesses 34 anos de vida pública, é uma das pessoas mais trabalhadoras e inteligentes que conheci. Se não tivesse a matriz ética equivocada, seria um dos maiores políticos brasileiros, sem dúvida alguma. São pesadas denúncias que pesam sobre ele. Ele vai ter, como todo cidadão, constitucionalmente, seu espaço de contraditório e defesa, e essa é uma página virada. Mas para ajudar a resolver a crise que interessa às pessoas,
e não ao bastidor dos políticos, não ao sistema político convencional, nós temos que limpar a área. Nós temos que eleger, na próxima semana, um presidente que devolva a estabilidade institucional a essa casa, devolva a possibilidade de apreciarmos matérias fundamentais como a dívida dos estados, como as novas regras de governança dos fundos de pensão, o novo regime fiscal e tantas outras matérias, a nova regulamentação dos mais médicos. Nós temos o dever de eleger um novo presidente antes do recesso branco, para devolver a normalidade de funcionamento a essa instituição que hoje não goza de uma boa avaliação junto à sociedade. Da mesma forma, o Senado tem que esgotar o processo de impeachment para que tenhamos um governo empoderado para enfrentar a mais grave recessão desde 1929 e uma crise fiscal brutal, onde todos querem os seus interesses preservados, mas a soma das partes é muito maior que o todo. Portanto, para atender às expectativas da população brasileira, do eleitor, da sociedade, para recuperar o mínimo de credibilidade a essa instituição que é o coração da democracia brasileira, nós temos um processo autônomo, exógeno, que é a Lava Jato e suas congêneres. Não adianta, ninguém vai controlar, as instituições estão funcionando, é um parto doloroso do novo Brasil que nasce. Nós temos que fazer o nosso dever de casa, a nossa agenda, a nossa parte, que é esgotar o processo de impeachment rapidamente até final de agosto, eleger um novo presidente da Câmara. O ideal é que fosse um nome consensual, um nome que agregasse todas as forças em nome da instituição e da democracia, um nome que, pela história e respeitabilidade, se impusesse e fosse autoexplicativo, só que isso cheira algo ingênuo, mas nós temos que, num processo maduro, sereno, eleger um novo presidente que permita destravar as discussões essenciais que interessam à sociedade brasileira e não eleger um presidente que destrave a pauta das discussões, das votações, das reformas necessárias para atender aquele que é o nosso verdadeiro chefe, o dono final de nossos mandatos, que é o povo brasileiro. Se nós não nos comportarmos adequadamente nessa turbulenta, nesse inverno tortuoso da política brasileira, se não erguemos num processo respeitoso, olhando para frente, não para o passado, já viramos a página, Eduardo Cunha, vamos erguer uma agenda de trabalho e um presidente que tenha moral e história para liderar essa casa e atender às expectativas da sociedade brasileira. Muito obrigado, presidente.